Boa noite, Juliana. Eu e a Rafa, a gente vai falar sobre a síntese de nanopartículas. A Luísa e o Matheus vão falar sobre a caracterização no outro vídeo. Pode passar, Rafa. Bom, para a obtenção de nanopartículas de magnetita, a gente vai precisar de dois sais de ferro, entre eles o sulfeto ferroso hidratado e o cloreto férrico hexaidratado. Ele consiste na precipitação dos íons Fe2+ e Fe3+ em meio básico. Como a gente pode observar pela reação, ela ocorre de 2:1 na formação de óxido de ferro, água e sais dissolvidos. Pode passar. A síntese ela ocorre em temperatura ambiente, e a principal proposta dessa metodologia é a obtenção de um material com alto potencial de remoção, baixo custo e de simples obtenção, sem necessidade de outras etapas como a lavagem e a secagem. Pode passar. Bom, essa imagem ela é meramente ilustrativa. A gente está fazendo porque o nosso método de síntese ele é baseado na metodologia da coprecipitação. Então, não vai haver aquecimento, como eu disse, ele é em temperatura ambiente e é uma síntese mais in natura, né? In situ, que é um processo natural que é um processo natural. Bom, a gente vai dissolver esses sais de ferro em água. Após uma certa agitação e perceber que foi totalmente solubilizado as partículas, a gente vai adicionar o nosso agente funcionalizante, que é o íon citrato, e depois de algum tempo de agitação, cerca de 15 minutos, vai ser adicionado o cloreto de sódio, que aí imediatamente vai passar da cor alaranjada para o preto. E após a agitação, em cerca também de 15 minutos, a gente vai levar ele para um misturador, onde ele vai ficar mais um tempo, e aí a gente já vai ter obtido as nanopartículas de magnetita. Bom, a Rafa vai explicar agora um pouco para a gente sobre como que ocorre a síntese de magnetita, de nanopartículas de magnetita, através de duas etapas. Bem, aqui é a Rafaela e eu vou dar continuidade na explicação da Amanda sobre a obtenção da nanopartícula de óxido de ferro por coprecipitação. Como ela explicou, né, a coprecipitação ela pode acontecer de duas formas. O processo em uma etapa e em duas etapas. Eu vou falar agora, né, o caso de ser em duas etapas. Nesse caso, primeiro você mistura os sais de ferro com água pura sobre agitação magnética, por um tempo até que esses sais se dissolvam. Após esse tempo, é adicionado à solução um agente precipitante, que nesse caso é o hidróxido de sódio. Esse agente precipitante vai fazer com que a coloração da solução já mude quase que instantaneamente. E isso significa que começou a precipitação, foi iniciada a precipitação da nanopartícula, no caso a magnetita. Então, essa solução ela é deixada sob agitação por mais um certo tempo, até que toda a nanoestrutura tenha sido formada. Depois desse tempo, é cessada a agitação, e então é adicionado o agente funcionalizante, que nesse caso é o citrato de sódio hidratado. Ele é adicionado também em quantidade estequiométrica na solução, e essa solução é deixada em repouso por mais um tempo, para que o agente funcionalizante seja dissolvido na superfície da nanoestrutura e então se forme a magnetita funcionalizada com citrato. Nessa imagem aqui, dá para ver melhor qual que é a diferença entre o processo explicado pela Amanda e o que eu falei. Nos dois casos, a gente obtém o mesmo material no final, que é a magnetita funcionalizada com citrato. A diferença é só na ordem de adição das substâncias ao longo do processo. No primeiro caso, a gente já mistura o sais de ferro, o agente funcionalizante e o agente precipitante, todos de uma vez. E no segundo caso, primeiro a gente mistura o sais de ferro com o agente precipitante, obtém a nanoestrutura e depois funcionaliza ela. E aí, como eu disse, nesses dois casos a gente obtém o mesmo material. A diferença entre essas duas rotas de coprecipitação é só no crescimento das nanopartículas.
No final delas duas, as nanoestruturas formadas, elas vão ter tamanhos diferentes. Por quê? No primeiro caso, em uma etapa, quando você coloca o agente funcionalizante já para ser adicionado na nanoestrutura conforme ela cresce, esse agente funcionalizante impede o crescimento dela, então faz com que no final a gente tenha nanopartículas de tamanhos menores. E no segundo caso, você deu tempo para a nanopartícula nuclear e crescer, né, e ficar de um tamanho menor, para só depois funcionalizar ela. A diferença entre eles dois, então, está no tamanho, e essa diferença do tamanho vai fazer lá na frente com que essa nanoestrutura tenha uma maior ou menor área de adsorção disponível, para seja qual for a aplicação que ela for utilizada. Outro ponto importante também é a concentração do agente funcionalizante, que conforme maior essa concentração, você também vai ter variações nos tamanhos da nanopartícula formada. Essa figura aqui no canto é o difratograma obtido, né, na tese que a gente está acompanhando para a MagSeT em uma etapa e em duas etapas. Em azul é a de duas etapas e em preto a de uma etapa. Nelas duas, nos dois difratogramas, a gente observa que teve os picos maiores foram no valor de 311 e 440. E isso é o que caracteriza esse material como uma nanopartícula de magnetita. E também, se a gente observar, vai perceber que na letra B, né, que é a MagSeT formada em uma etapa, ao longo do eixo X, esses picos eles foram mais alargados ao longo do eixo X. Isso, de acordo com as referências da tese que a gente está acompanhando, corrobora o fato dele ter formado estruturas cristalinas menores. E por hoje é isso. Muito obrigada.